Somente um louco poderá realizar que a vida é um sopro, um breve sopro no ar. Viagem passageira até outra fronteira onde nada se vai levar. Faz tempo que não toca. É o cara, hein? Olha, e assim a gente começa a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal de Cajamar. Boa noite, Carlos, Genilson, Laerte. Aqui, deixa eu fechar os microfones. Salve, salve. Estamos aqui para mais uma quinta-feira, mais um debate do PSOL, promovido pelo PSOL de Cajamar. Convidando a todos para participar aqui. Convidem seus amigos, seus familiares para assistir e participar do nosso debate. Estamos abertos à comunidade para ouvir o que vocês têm a dizer, principalmente sobre o tema de hoje. O tema de hoje é cabeludo, mas a gente promete ser bem rápido, bem simples nessa questão aí. Vocês estão ouvindo um barulho aqui porque minha cachorra tá chorando aqui, mas tudo bem. Ela tá quietinha. Daqui a pouco ela fica quietinha. O Genilson está falando. Foi, Genilson? Confere a gravação, vê se tá gravando, cara. Já tá gravando, já estamos no ar. Tá rolando. É porque não tá rodando aqui, não rodava antes, né? Ele demora um pouquinho, mas daqui a pouco já começa a aparecer lá no Facebook, fica tranquilo. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? Começando essa semana que a gente teve algum caso aí que foi meio gritante, aí, um caso que teve uma repercussão nacional. Um trabalhador do Carrefour, num supermercado lá em Recife, ele morreu no trabalho, teve um ataque, acho cardíaco, se eu não me engano, e morreu no trabalho, e aí, ao invés do supermercado fechar o supermercado, evacuar o supermercado, né, para perícia, para polícia, para o IML, enfim, fazer toda o trabalho, ele resolveu isolar o corpo do trabalhador, com papelão, com caixas de cerveja e outros produtos, e colocar uns ombrelones, uns guarda-chuvas para esconder o corpo e continuar aberto atendendo aos clientes. Então, você veja que, quando a gente fala de violência, né, esse não é um tipo de violência direta, em que as pessoas são atingidas por uma bala perdida, ou que elas são assaltadas, ou mutiladas, ou estupradas, ou não é esse tipo de violência, mas é um tipo de violência que a gente faz com o desrespeito, também é um tipo de violência, vamos dizer assim, né? Isso são coisas que o capitalismo provoca, assim, que a gente tem que parar para pensar que quando a gente coloca um grande caso aí que a gente está vendo na sociedade hoje, é essa questão do Covid, por exemplo, onde a economia se sobrepõe às mais de quase 110 mil mortes de brasileiros, trabalhadores, mães, enfim, estão por aí, que estavam por aí, contribuiriam com a gente de alguma forma e hoje já não vão contribuir mais. Então, a violência não está só, falando em segurança pública, né? A violência não está só na questão do assalto, do roubo à propriedade privada, ao homicídio, enfim, às patologias da sociedade, mas também está nessa violência do capitalismo que oprime e que mata pobres, periféricos, pessoas pretas, que vivem nas periferias. Então, nunca vamos deixar de lado que existe essa violência social instalada por conta de um sistema que já é um regime, né, falido, que é o capitalismo selvagem que a gente vê por aí. Mas, boa noite, Dino, que está aí, ó. O Dino veio hoje, ó. Dino, por favor, hein, compareça mais nas nossas discussões, porque você publica cada vídeo legal lá no seu canal, lá no teu Facebook. Venha debater aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de segurança pública, mas a gente vai falar de segurança pública de uma maneira um pouquinho abrangente, porque a gente entende aqui no PSOL, a gente já discutiu isso, eu, Laerte, o Genilson, aqui a gente tem um grupo de discussão que a gente vai sempre falando sobre as coisas, em outras oportunidades também quando a gente se encontra, quando dava para se encontrar, né, com mais frequência,
a gente fala sobre as questões de segurança pública. E para a maioria da população, a gente sabe que, quando se fala em segurança pública, as pessoas pensam no policiamento, na polícia militar, na polícia civil, né, no bandido versus mocinho, que seria a polícia, que representa aí, né, o grande protetor da sociedade, de uma certa forma, protetor da segurança pública, né? A figura que representa a segurança pública hoje está na mão da Polícia Militar, que tem um histórico gigantesco aqui no país, né? E também da Polícia Civil, que também tem um histórico interessante aí no desenvolvimento das cidades. As polícias têm seu papel social, obviamente, que é de garantir a segurança e a ordem, né, da comunidade, da sociedade e tudo mais. Mas a gente sabe que, de um lado, existe uma violência instaurada por N questões, e a maior parte, acho que um dos maiores motivos é esse projeto que existe no Brasil de opressão dos trabalhadores, de opressão, de supressão da educação transformadora e de supressão das discussões, da reflexão sobre uma sociedade melhor, e que é um projeto desse pessoal que é político profissional, né? Não existe a participação política da população, geralmente. E aí o que acontece é que a gente cria, nesse modelo que a gente tem, os políticos profissionais, e esses políticos profissionais instauram certas políticas que, além de se beneficiar, criam certos status, e um deles é a violência nas periferias, é o descaso com a educação, é o descaso com os movimentos sociais. E então, quando a gente pensa na segurança pública, a gente geralmente associa essa questão, né? A polícia como sendo o grande representante da garantia da segurança pública, né? E a sociedade, de um outro lado, né? Os bandidos que estão em algum lugar escondidos, em algum beco, uma periferia e tudo mais. A Luciana também está aí, a Luciana e Dino estão no mesmo computador vendo aí, hein? Eu acho. Luciana, parabéns pelo trabalho como professora. Uma ressalva aqui que você está muito legal o trabalho que você faz lá. Então, a gente já veio discutindo aqui há algum tempo a questão da educação, a gente já falou, de como a gente pensa a educação como um projeto transformador. A gente pensa aqui também a questão da participação popular na política, nas decisões da cidade, nas decisões nacionais e estaduais. A gente já falou de mobilidade urbana também aqui. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala do direito ao uso da cidade, o direito de ir e vir, o direito do uso, o direito de ter qualidade de vida, né? E se a gente pensar a segurança pública de uma forma mais ampla, incluindo não só o fator da segurança do funcionalismo público, que, aliás, tem que deixar bem claro aqui, o funcionário público, que é o policial, os delegados, a segurança, toda a equipe de segurança, e nós aqui estamos totalmente a favor de que o funcionalismo público seja reforçado, seja treinado, tenha respeito, tenha condições de trabalho, que a gente sabe que na maioria das vezes não tem. Então, a gente não está questionando aqui se o policial é bom ou ruim, se ele é corrupto ou não. A gente está questionando aqui que essa estrutura montada para a polícia militar e para a polícia civil, e como ela está sendo gerida, como ela está sendo educada, como ela está sendo utilizada, não se resolve sozinha, né, o problema de segurança pública das cidades, não resolve sozinha o problema de segurança pública nacional. Né? Existem outros fatores. E eu acho que é isso que a gente vai colocar em pauta aqui hoje para vocês, quais são esses outros fatores que poderiam contribuir para que a segurança pública fosse melhor. Né? E aí, quando a gente pensa em segurança pública, também a gente pensa nas ações do Estado, nas ações do governo federal,
Mas isso é mais fácil de entender quando a gente fala de uma cidade como Cajamar, por exemplo. É mais fácil de entender, que eu digo, é mais fácil de pensar a segurança pública para a nossa comunidade, para a cidade de Cajamar, do que a gente pensar um programa amplo de segurança nacional. Isso já existe o governo que deveria fazer esse trabalho. Né? Então, essa discussão que a gente vai trazer outros aspectos que nós, aqui do pessoal, pensamos que são importantes para a segurança pública, e que são coisas que a gente faria se estivesse no poder aí, se a gente estivesse comandando a prefeitura, a gente tomaria esse tipo de atitude, porque é nisso que a gente acredita, tá bom? Vou abrir o microfone para o Genilson primeiro, e depois para o Laerte, e por favor, quem tiver dúvidas, comentários, vai colocando aqui no chat, que a gente vai responder. Em algum momento a gente abre aqui para vocês, para responder para todos vocês, tá bom? Vamos lá, Genilson. Vamos lá, boa noite a todos meus colegas aí de debate, de estúdio, né? Tudo virtual. E você já fez uma explanação aí prévia, Carlos, muito interessante, a respeito da segurança pública, que quando a gente, é um tema muito abrangente, muito amplo, né? E aí é muito difícil você fazer debates assim, focando em pequenas regiões, está achando Cajamar, por exemplo, né? Quando como um todo, ela não fica por ter menos de 100 mil habitantes, né? Não tem muito os dados estatísticos, fica meio fora. Você vê, olha a complexidade que é isso, cara. Muitas cidades, né, apresentam outros índices, cidades pequenas, e que muitas vezes não estão nos quadros estatísticos, né? E, além do que, a gente sabe que eles não são muito reais, né? Assim, tem muita coisa que, por medo, a estruturação social que a gente tem, a cultura que a gente tem, muita coisa que deveria estar nos quadros estatísticos não estão, né? Por medo, por uma série de razões, né? Eu estava vendo aqui uns dados, por exemplo, a respeito primeiro, assim, pautar, né, antes de mais nada, pautar aqui para que a gente tenha o serviço de segurança pública servindo bem, funcionando bem, né? Há um conjunto de fatores bem antes que precisa estar alinhado, né, bem desenvolvido, né? Como você deixou muito claro, não é você pensar ali o aparato policial na rua e o suposto bandidinho, não é exatamente isso, né? A gente quer um sistema preventivo, inteligente, né, que funcione para que esse aparato fique sob ele fique em reserva, digamos assim, e que a gente nunca precise usar de fato, né? E como é que se constrói isso? Como é que o Estado constrói isso? Como é que a sociedade pode se sentir segura e amparada, estar num local seguro, num país, num estado, numa cidade? Educação. As pessoas que assistem a gente vão se acostumar com isso, com esse termo, que é o que a gente leva para tudo, para o progresso de um país, né, de uma cidade, de um estado, seja qual for a dimensão que você pense, a educação é a base de tudo. Os países bem desenvolvidos, que a educação foi levada a sério, que é prioridade, os índices de violência são baixos, né? Portanto, você tem esse confronto polícia e sociedade muito menor. A gente sabe que a gente tem índices assustadores no Brasil, né? América Latina como um todo, mas a gente está falando aqui do país que a gente vive, que é o país mais populoso aqui, né, da América do Sul, né? É muita gente, são 210 milhões de habitantes, por incrível que pareça, mas sempre bom a gente falar esses números, porque muita gente não, se você perguntar, não sabe dizer quantos habitantes tem o Brasil, né? Então, é muita gente, um país continental, né, com diversidades, assim, com realidades muito distintas, né? Inclusive, agora, falando da segurança pública, quem promove isso, né, no Estado? Tem muitos lugares em que, além da educação nunca ter sido levada a sério, a gente já tem os problemas sociais gigantescos, né, como pobreza, como falta de oportunidades. Tudo isso leva a uma insegurança, gera violência, né? E aí você, além disso, você ainda tem a estrutura estatal que não funciona por falta, muitas vezes,
estrutura física mesmo, né? É bom a gente falar aqui algumas coisas, Carlos, assim, o Brasil é tão diverso, são tantos Brasis aqui dentro, que muita coisa as pessoas desconhecem, absolutamente. Você quer ver um dado assim impressionante, falando da estrutura do Estado enquanto segurança pública, enquanto tem esse dever de manter a ordem pública, de proteger as pessoas no ir e no vir, enfim, de modo geral, no Piauí, por exemplo, né? Você tem as cidades pequenas, não tem delegado, cara. Olha para isso, cara. Você tem uma delegacia, não tem delegado. O Estado, estados pobres, eles não conseguem manter só ter ali sua folha salarial, pagar um delegado. Então, elas são destinadas outras patentes, né, mais baixas, para fazer o serviço que seria de um delegado. E aí você tem uma cidade ali, uma micro-região, onde recebe as queixas. Fica meio parecido com o SUS, cara. Olha que coisa louca. Mas é isso, né? Porque não tem a estruturação devida, muitas cidades não têm viaturas, falta combustível, falta computador, falta tudo, cara. É um absurdo. Então, veja, um Estado que desde o princípio não teve a educação como prioridade, veja, vai ter esses problemas sociais gigantescos, que por sua vez vão gerar violência, vão gerar insegurança e vão gerar confrontos. E aí, por outro lado, esse mesmo Estado que promove isso, ele também não dá a estruturação devida para que seus agentes possam desenvolver seu trabalho com dignidade, com a estrutura devida, né? Então, eu tenho uns dados aqui, Carlos, eu achei muito interessante passar, que é de agora, é novinho, cara, de 2020, né? A questão da resolução, Carlos, de casos, né? De homicídios no Brasil, por exemplo, né? Os levantamentos feitos, cara, olha como o Estado, ele é injusto, ele não promove a igualdade social, e quando ele precisa solucionar os problemas que ele mesmo gerou, ele não consegue. Veja, o Brasil, cara, a taxa de resolução de homicídios no Brasil é de 8%. Na Inglaterra, 90%. Na França, 80%. Estados Unidos, 65%. E a Argentina, aqui do lado, 45%. Cara, olha que coisa louca. A gente pegou países aí altamente desenvolvidos, ricos, que chegou a 90% de resolução, e o Brasil, a quinta potência mundial, 8%, cara. Isso assim, é que tem coisas aqui que a gente não consegue compreender. Por que, né? Por que chega esses números tão absurdos? Chega a ser bizarro, cara. Você falar que a Argentina aqui do lado consegue resolver 50% dos casos, o Brasil trava em 8% e não passa, cara. Esses dados é de 2020. Dados do Ministério Público. Então, quer dizer, é uma defasagem assim, absurda no que diz respeito ao aparato que deveria proteger e o Estado, com seus agentes, seus representantes, não tem a mínima condição. Em muitos lugares, a polícia tem um salário muito baixo, péssimas condições de trabalho, né? E ainda, para piorar a situação, um país altamente desigual, que, por sua vez, as consequências disso são altos índices de violência, a insegurança é tremenda. Acho que o Genilson caiu. Eu vou aproveitar só rapidinho para, assim que ele voltar, ele continua. Mas eu vou falar um dado, já que ele está falando sobre dado, um dado que assim eu fiquei estarrecido, na verdade. É um dado que saiu em 2019, que, na verdade, hoje no Brasil se registra 180 casos de estupro e violência contra a mulher por dia. A gente não está falando por mês, a gente não está falando por semana, nós estamos falando por dia. Nós temos esse dado absurdo por dia. Então, vou voltar, o Genilson voltou agora e ele vai continuar falando. Vai lá, Genilson. Cara, foi sem que eu cliquei sem querer aqui. Cliquei e saí da tela. Isso acontece, tecnologia, né? Essa coisa. Mas, enfim, eu tava falando da coisa absurda que o Estado promove, né? De não dar a mínima condição para que seus agentes, né, desenvolvam suas atividades, e esse mesmo Estado é que promove a desigualdade social, a falta de oportunidade para que gere esta violência que seus próprios agentes irão, entre aspas, combater. Cara, assim, é surreal, né? E eu estava falando dos índices, né?
isso é muito questionado, viu, Carlos? Há quem diga, por exemplo, que dentro da estrutura do Estado, por exemplo, tem muitos agentes que não conseguem ser aproveitados, cara, como deveriam, dentro da instituição, né? E o que é muito colocado também é a respeito da inteligência, cara. Porque já está provado, sem inteligência não funciona, né? A questão da força bruta, isso aí acabou, isso aí não existe, né? Todo o sistema de segurança, seja público, seja privado, tem que usar inteligência, né? E aí, se tratando da segurança pública, né, que é majoritária, ela, sem usar esse fator inteligência, sem utilizar equipamentos de ponta, equipamentos modernos, realmente fica difícil a gente ter, como eu disse, o ideal é que a gente tivesse todo um aparato do Estado que ficasse ali apenas para grandes necessidades. O ideal é que a gente tenha, né, realmente uma sociedade com igualdade de oportunidades, com educação supervalorizada, para que a gente tivesse cada vez menos problemas de violência, cada vez menos problemas de insegurança, porque está mais do que provado. A falta de oportunidades, o desemprego, a pobreza são fatores que contribuem assim de forma exagerada para essa insegurança e para a violência que existe no Brasil. Outra coisa, Carlos, que a gente não tem como deixar de comentar, que é muito interessante, cara, que está muito ligado também, é a questão da sensação que muitas vezes gera de impunidade. Isso é outro fator, assim, que é uma ferida que às vezes ninguém quer mexer, né? Mas essa sensação também, olha como é muito contraditório, né? Porque a gente não está dizendo aqui que as pessoas não erram ou que não há problema para ser corrigido. Eles existem sim, e quando existem precisam ser corrigidos, né? E aí o Estado, com todos os seus erros, suas falhas, nesse aspecto promove esses problemas que geram violência, e aí, ao mesmo tempo, quando acontece esses problemas que precisam ser corrigidos, além do próprio Estado não ter o aparato devido, ele também, muitas vezes, não faz a correção devida. E aí é outra sensação que se tem de impunidade, é um outro fator que gera violência, que gera insegurança, são fatores que não podem ficar de fora, que são importantes nesse sentido. Beleza, Janilson. Daqui a pouco você volta aí para falar mais, que tá muito bom. Um dado também, que acho que eu vou jogar essa bola pro Laerte, porque eu tenho certeza que ele vai criar uma linha de raciocínio aqui sobre isso, que assusta um pouco, mas vamos lá. População carcerária no Brasil. O IPEA, não sei se vocês sabem, o IPEA é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, né, um instituto que faz pesquisas, e ele divulga, não sei se é anualmente, acho que é anualmente, né, Laerte, enfim, se não for anual, me perdoe, mas acho que é anual, o índice o Atlas da Violência no país. Não, acho que não é anual não, mas enfim, ele publica de tempos em tempos o Atlas da Violência, que ele mostra, por exemplo, quais são os índices de violência por tipo de violência, né, que acontece, por cidade, por cidade, por estado, enfim, os investimentos que foram feitos na questão da segurança pública, e ele mostra, a única coisa que pega um pouco para a gente, por exemplo, que está aqui em Cajamar, é que o IPEA ele só faz esse estudo baseado em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, por exemplo, Cajamar não entra nessa estatística porque o IPEA não considera Cajamar dentro do plano. Então, ele só considera as cidades com mais de 100 mil habitantes. Acho que logo mais, na verdade, Cajamar vai começar a fazer parte, porque a gente já deve estar chegando a 100 mil habitantes. Então, a gente não tem muitos dados, não tem dados da cidade que possam ser revelados, mas Santana de Parnaíba, por exemplo, tem, Barueri tem, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o site do IPEA para vocês verificarem, e ele é um site aberto para consulta, então todo mundo pode consultar esse Atlas da Violência para ver, inclusive tem um ranking sobre os tipos de violência, enfim, é assustador de ver, tenham paciência e tenham estômago também. E aí também um outro dado
nesse Atlas de Violência, ele mostra a população carcerária brasileira. Nós temos hoje quase 800 mil pessoas encarceradas no Brasil, ou quase, estamos chegando a 1 milhão aqui. Só que o dado mais alarmante é que em 10 anos atrás, de hoje para 10 anos atrás, essa população carcerária quase dobrou. Então nós tivemos aí 500 anos, né? A gente precisa levantar os dados aqui de como que a população carcerária foi se desenvolvendo no Brasil, mas de 500 anos, de um tempo para cá, essa população carcerária dobrou de tamanho, tá? E aí eu já vou fazer um comentário que é muito interessante sobre isso, é que, na verdade, os governadores aí liberais, eles acreditam que, aliás, os Estados Unidos é um grande exemplo disso, que, na verdade, a população carcerária americana, ela só cresce a cada ano também, por conta de um modelo que eles criaram, que é o modelo de terceirização desse serviço, ou seja, as cadeias americanas, elas são geridas por empresas privadas. E, gente, empresa privada só pensa em lucro. A empresa privada, ela não vem para resolver um problema do Estado. Quer dizer, ela se coloca ali como se fosse para resolver um problema do Estado, da população, mas ela, acima de tudo isso, ela vai colocar o lucro. Então, o que ela pede quando ela abre uma cadeia nova, quando ela vai gerir uma cadeia nova, o que ela precisa para ter lucro? Porque assim, ó, a associação que coordena, que faz a gestão de uma cadeia pública, uma empresa privada que faz a gestão de uma cadeia pública, ela ganha do Estado por cabeça, por pessoa. Os contratos são firmados por pessoa. Se eu tenho menos população carcerária, se o Estado funcionasse direito, né, se a gente fizesse todo direito, se as políticas públicas estivessem todas funcionando, educação, mobilidade urbana, esporte, lazer, tudo isso estivesse funcionando, a Constituição sendo cumprida, polícia muito bem equipada, muito bem treinada, enfim, planejamento urbano, né, de ocupação do solo, reforma agrária até, vamos pensar na reforma agrária aí. Se isso tudo estivesse funcionando, a população carcerária reduz. Por quê? Porque as pessoas têm mais condições, vão estudar, vão sair da marginalidade, elas vão... Ninguém opta por ser bandido, gente. Vamos parar com essa bobeira de achar que todo mundo é bandido porque quer. E aí, reduzindo a população carcerária, as empresas vão ter menos lucro, porque elas ganham por cabeça. Então, cada vez mais, essas empresas fazem lobby dentro dos congressos, dentro da política, para que exista um plano de encarceramento em massa, para que essas cadeias fiquem cada vez mais superpopuladas e para que essas empresas ganhem cada vez mais dinheiro. Esse projeto americano é um projeto que já está se tentando fazer no Brasil há algum tempo. Isso já está aqui sendo implantado, tá? Então, quando a gente fala de uma população carcerária que em 10 anos aumentou, é porque existe um plano para chegar um momento de pegar essas cadeias e falar assim, agora a gente terceiriza, porque agora nós chegamos no patamar de pessoas encarceradas e lucro líquido eficiente. Mais uma vez, a gente está falando de segurança pública, eu já comecei minha fala falando exatamente isso. E muitas vezes a violência é colocada, é instalada, ela é imposta, ela é colocada na sociedade por esse viés capitalista de que todo o dinheiro é acima de tudo, né? A economia acima de tudo, dinheiro, lucro acima de tudo. E a população carcerária brasileira, ela corre esse risco, né? A gente corre esse risco de ter uma população carcerária brasileira aumentando a cada ano por uma questão que não é de resolução da sociedade, não é problema social, é um problema econômico, né? Financeiro. Se a gente terceiriza as nossas cadeias, a gente está terceirizando para gerar lucro para uma empresa, tá? Bom, eu acabei falando um monte de coisa aqui, Laerte. Na verdade, eu interrompi tua parte. Mas é isso, esses dois dados que eu queria trazer aí. Vai lá, Laerte, obrigado. Desculpa aí.
Bom, boa noite aí a Carlos, Genilson, pessoal que está nos acompanhando aqui, o Dino, Maria, Luciana. É sempre uma satisfação, uma alegria muito grande participar desse tipo de diálogo, né? Eu começaria falando assim sobre a questão das violências, né? Assim, no plural, que a gente tem diferentes tipos, né? Diferentes modos aí de violência. Eu acho que uma das questões aí, né, tipo de violência muito presente no Brasil diz respeito à questão dos assassinatos, né? Então, o Brasil é um país que tem um número, né, de assassinatos a cada ano que equivale à guerra civil, né, de muitas regiões aí do planeta. São cerca de 65 mil pessoas, né, assassinadas a cada ano no Brasil, em média. Se a gente vai olhar para esses números, o que nós vamos perceber lá? Né? Que, assim, a grande maioria dessas pessoas são jovens, né? A maioria é jovem, formada por jovens, pobres e pretos. Né? Então, população pobre e preta da periferia e jovem, né? Da periferia das cidades brasileiras. Então, aí nós temos uma espécie de genocídio, né? Um tipo de violência no Brasil, uma espécie de genocídio da população jovem, né? Pobre, negra, das periferias das grandes cidades. Nós temos também um outro tipo de violência, que é a violência no campo, né? Que a gente vê aí de assassinatos, né? De atentados, de agressão de trabalhadores camponeses, né? De indígenas. É uma coisa assim de assustar, né? Inclusive pelo requinte de crueldade, né, quando a gente vê como essa notícia, né, que você acabou de dar aqui desse trabalhador, né, só faltou aqui a gente botar para rodar a musiquinha do João Bosco, né, tá lá o corpo estendido no chão, né, em vez de uma reza, a foto de um gol, né, é um tipo de violência também. A gente tem, como foi falado aqui, a questão da violência, né, contra a mulher, né, a violência contra a população LGBT. Então, assim, a gente tem uma lista aqui enorme de violências praticadas no Brasil. Tem a questão da desigualdade, né, social, que é outra violência, quer dizer, não tem como explicar um país tão rico como o nosso, né, um país continental, um país com solo, né, quase que 100% arável de causar inveja assim, a qualquer país do mundo, né, com uma temperatura que propicia, né, o desenvolvimento da atividade agrícola, então, grande produtor agrícola e com tanta pobreza, né, com que pese, né, todos os esforços aí de reduzir a pobreza no Brasil, agora, né, voltou a crescer. Então, assim, são violências vergonhosas que nós convivemos aqui todos os dias. Tem a violência, né, você falou aí do sistema carcerário, o Brasil, por incrível que pareça, o país tem, acho que hoje, a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então, assim, e uma população carcerária que vive em uma condição extremamente precária. A gente vê os noticiários, então, superlotação, uma série de problemas também de violência, né? E assim, não sei se vocês sabem, mas as estatísticas, esse relatório aí que você fez referência do IP, acho que indica isso também, né? Você tem mais de 40% da população carcerária no Brasil. Né? Primeiro, assim, você tem uma boa parte da população carcerária no Brasil que está presa sem julgamento
e se tivesse sido julgada e condenada, já teria cumprido a pena, inclusive. Então, ele está lá preso em um tempo maior que a pena, né, e sem ter sido julgado, portanto, condenado, né? E, além disso, você tem mais de 40% da população carcerária no Brasil condenada por crimes contra o patrimônio. Então, alguém que pichou o muro, alguém que, né, quebrou alguma coisa, sim, isso não significa dizer que não tenha sido um delito, um crime, né? Mas é um tipo de crime, né, que, se foi o dano ao patrimônio, a pessoa poderia pagar, né, economicamente. Então, com dinheiro, trabalhando, né, repassando recursos para aquele cidadão que se sentiu ali injustiçado de algum modo. Então, tem diferentes tipos, né, de violências e questões aí a serem resolvidas. Do ponto de vista, né, e fazendo a relação disso com a questão da segurança pública, né, nós temos, o Carlos introduziu bem aí, falando da questão do sistema, né, então, o nosso sistema aqui é o capitalismo, né? E é o capitalismo, e, portanto, nós temos o chamado Estado burguês, né? Que tem como uma ideologia central a questão do liberalismo, como você bem disse aí, Carlos, né? Então, veja, a tradição liberal, que vem lá, inclusive, do Adam Smith, né? Que é o chamado pai do liberalismo. Então, desde lá, né, qual é o entendimento que se tem em relação ao Estado, né, o papel do Estado? Esse é o Estado burguês, né? É o Estado, né, que cuida da segurança, mas não interfere em outras, ou não deve, né, interferir. É a guerra que nós estamos hoje no Brasil, inclusive internamente no governo federal, né? Inclusive entre eles há uma disputa aí, né, em ser mais ou menos liberal, né? E então, tradicionalmente no Brasil, os problemas relacionados à segurança pública, por conta dessa tradição liberal, né, são sempre tratados como questões ou de soberania nacional, né, ou de segurança interna, né, de modo que assim, como se fosse um assunto, né, de competência ou das Forças Armadas, no que diz respeito à soberania nacional, ou das polícias, no que diz respeito à segurança interna, né? Então, eu tendo a achar que se trata de uma visão, né, bastante limitada e que reduz, inclusive, a responsabilidade do poder local, que é uma questão que nos interessa aqui, né, na cogestão aí da segurança pública, né? Então, é como se a insegurança fosse simples produto, como o Carlos, né, levantou aí, da audácia de bandidos, né, ou da falta de policiamento nas ruas, né? Mas o fato é que nem todas as questões de segurança pública, elas são propriamente de polícias, né, ou de policiamento. Às vezes elas são, né, resultado aí do abandono, por exemplo, do poder público, um ambiente comunitário, então, nas vilas, né, nos bairros, a questão da infraestrutura urbana, né, a questão dos equipamentos coletivos, né? Então, isso significa dizer que uma política de segurança pública, né, devidamente eficaz depende de outras variáveis, que não só essa questão do policiamento, porque se isso fosse eficaz, né, com toda essa população carcerária que nós temos aí, né, o Brasil seria um dos países mais seguros, né, do mundo, né? Então, assim, depende de outras variáveis, né, como a questão
da iluminação pública, né? A manutenção, a fiscalização dos espaços públicos de lazer, a melhoria, né, da questão urbana da cidade. Nós discutimos aqui esses dias a mobilidade urbana, né? Então, o controle, a fiscalização do trânsito, a educação, né, no trânsito, que tem que começar cedo com as crianças, com os adolescentes, a questão do transporte coletivo, quer dizer, quantos atos de violência, de assédio, por exemplo, com relação às mulheres, a gente tem, né, dentro do transporte coletivo, aí nos ônibus, né, nos trens, no metrô, né? Então, a questão da ocupação do solo, né, e outras políticas urbanas e sociais, né, aí no campo da educação, da cultura, são elementos aí que complementam, né, a questão da segurança pública e que tem tudo a ver com a questão da cidade, né, a questão da prefeitura. Então, a prefeitura tem também embora, né, se tenha no Brasil essa visão, né, que a segurança é sempre caso de polícia, né, a prefeitura, o poder local também pode interferir e contribuir, tem uma grande responsabilidade aí na questão da segurança pública do cidadão, né? Um pouco a minha visão aí sobre o tema. Obrigado, Laerte. A Maria está falando que as injustiças contra populações pobres, pretas e minorias, de maneira geral, são uma vergonha para esse país. E engraçado, né, que tem tanta coisa misturada nisso aí, Maria, só para complementar o que você acabou de falar, é que nós somos uma maioria parda e negra, né, a gente já falou sobre isso aqui, né, a população se declara a maioria parda e negra, e a gente não tem representatividade, né, nisso, em várias, por exemplo, na política mesmo, a gente não vê a representatividade dessa balança, a gente não vê essa mesma representatividade, e ao mesmo tempo, como você disse... Isso é outra violência, Estado, né, Carlos? que é comandado... me permite, né? Então, assim, a gente tem uma maioria, a população brasileira, mais de 50% se declara né, pretos e pardos, negra, e qual é a representatividade deles na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional? É outro tipo de violência que precisa ser superada no Brasil, né? Exatamente, é onde eu queria chegar. Que aí a gente não tem a representatividade, porque a gente só vê, se for olhar o Congresso hoje, ou mesmo aqui, né, na Câmara aqui dos Vereadores, não tem um homem negro, uma mulher negra represente uma parcela dessa população, pelo menos, ou que seja uma bandeira, que tenha uma voz ali, né, representada. E isso, como o Laerte bem disse, é um tipo de violência, e ao mesmo tempo o Estado ainda, para garantir que essa manutenção desse sistema e esse regime que já é falido, ele ainda gera outras violências com as políticas públicas que são completamente alienadas à realidade da população, que fazem com que a população preta, pobre, vá parar dentro da cadeia ou nas zonas periféricas. Então, assim, é uma vergonha de tantas formas, né? Que é uma vergonha, é um absurdo de tantas formas que é só, assim, uma opinião mais pessoal, assim, tirando um pouco da filosofia por trás disso. Olha, falta às vezes uma guilhotina no rolê, viu? Às vezes, falta umas espingardinhas, assim, sabe? Porque, olha, é muito difícil na luta diária você lidar com tudo isso o tempo todo. A Luciana está falando que, infelizmente, vivemos essa guerra diária, professor Laerte. Quando debatemos esses temas, alguns pensam que é ficção, mas é realidade, exatamente, né? A gente tem que furar nossa bolha, Luciana. Eu falei isso aqui esses dias no grupo aqui, dentro do pessoal, falei assim, olha, é muito legal a gente ficar aqui discutindo as coisas, né, entre a gente, porque todo mundo vai balançar a cabeça, que nem eu fico aqui, ó, que nem um tonto, todo mundo falando, e eu aqui balançando a cabeça. Falando sim, 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 nunca é assim, nunca é não. A gente só fura a bolha, a gente só consegue
transformar de alguma forma, né, ou pelo menos mudar a visão das pessoas, ou pelo menos tentar mudar a visão das pessoas, se a gente sai dessa bolha em que a gente vive confortável, né, geralmente é uma bolha confortável que a gente procura, e aí a gente entende a realidade do outro de uma maneira melhor, né. Um exemplo, só fugindo um pouco do assunto, mas um exemplo disso, por exemplo, a popularidade de Bolsonaro aumentou esses dias, esse tempo aí saiu a questão da popularidade do Bolsonaro, que tem aumentado de 30% para 37%, principalmente entre os mais pobres, né? Se você não sai da sua bolha e vai entender que, na verdade, a população mais vulnerável, mais pobre, ela não é que ela ideologicamente está a favor de Bolsonaro, mas é que ela é tão vulnerável que ela entende que as políticas de proteção, ou políticas de distribuição de rendas, são as que salvam, é o que marca uma pessoa, um governo. Então, na verdade, é uma vergonha, né, de certa forma, a gente pensar que deixar, né, de certa forma, a população ser manipulada dessa forma por um governo de extrema-direita como o de Bolsonaro. Mas a gente tem que saber que, na verdade, a realidade essas pessoas são tão vulneráveis ao dinheiro e que as questões ideológicas, enfim, as pautas de costumes, essas coisas não interessam. Esse pessoal, eles precisam de dinheiro para sobreviver, para se manter vivo, não é para pagar um boleto, sabe? Não tem boleto para pagar, esse povo precisa comer, eles tem que comer e o mínimo é ter uma moradia, algum lugar para se enfiar, não é? E a gente, às vezes, está muito longe dessa realidade, você tem toda a razão aí. Eu estava falando da segurança, eu estava falando da questão da carcerária, né, mas eu tinha um outro dado que eu ia trazer aqui, mas eu vou deixar o Genilson falar. Vai lá, Genilson. Bom, de cara, eu gostaria de dizer o seguinte, a questão do sistema carcerário brasileiro é um tema que a gente precisa tratar para uma live. Não tem jeito. É muito extenso, é muita coisa que tem para falar, então já faço alguma sugestão. Um tema para uma live aí mais para frente, né? E eu queria fazer aqui um comentário, Carlos, você falando aí dos diversos, sei, os AFs foram assim, muito bem, dos diversos tipos de violência. Eu tive um pequeno debate, né? A gente que tem essa visão real do mundo tem sempre, em determinados momentos, alguns problemas com aquelas pessoas que não enxergam o mundo como realmente ele é. Então, vejam, eu postei uma foto, isso faz acho que faz uns 6 ou 7 anos isso, né? Eu trabalhava numa empresa muito grande, não vou falar o nome aqui, mas uma empresa muito grande, e inclusive atua no Brasil inteiro, né? E eu trabalhava com uma pessoa lá que tinha um cargo muito alto, né? Uma pessoa, né, de classe alta, né? Uma pessoa muito branca e de classe alta, bem típica, né? Da burguesia brasileira. E aí, cara, eu postei uma foto fazendo assim duras críticas, né? Porque essa foto, Carlos, ela veio de Salvador, certo? É uma foto de Salvador, dos formandos do curso de medicina, meu amigo. 50 formandos, 47 brancos e 3 pretos. Como assim, cara? Um país de pretos? Qual é o estado brasileiro que tem o maior índice de negros no Brasil? É a Bahia. Então, veja, como é que você pega uma foto com 50 formandos e você tem 3 negros? É o cúmulo, cara. Cara, eu fiquei tão irritado na época, assim, que eu fiz a postagem, mas você vê, cara, aí essa pessoa teve a cara, assim, a cara dura de falar pra mim, ué, você não tá vendo que tem negros na foto? Tem 3. Quer dizer, cara, esse, cara, é o pensamento da elite brasileira. Quer dizer, esse é um tipo de violência, assim, muito forte, falta representatividade em todos os lugares, na Câmara, no Senado, né, em altos cargos, enfim. E aí, todo mundo sabe, né, que o curso de medicina nunca foi um curso que as pessoas tiveram acesso, né? É um curso assim, muito restrito, assim, né? O capitalismo traz muito isso, de deixá-lo assim, muito caro e muito restrito a algumas pessoas, né? Então, esse episódio, eu me lembro, me recordo muito bem, me trago essa lembrança ruim, né? Mas eu fiz questão de relatar aqui, porque eu acho que
todo mundo que vê essas situações tem que rebater, né? Eu lembro dessa foto, Genilson. Nossa, ela é terrível de ver, né? Não é verdade. Eu lembro Peguei muito várias bem. brigas, cara, por conta dessa foto, mas foram várias brigas, né? Algumas pessoas já não quiseram mais falar comigo, não tem problema, eu continuo nessa linha, né? Eu continuo entendendo que a gente tem Tudo um bem. alto índice de pessoas e como é que isso é muito contraditório, né? Como é que você chega numa aldeia e você não encontra índios? É mais ou menos isso. Sim, exatamente, né? Também a representatividade indígena, a gente está falando, o Laerte citou aqui, a violência contra os indígenas que continua acontecendo, né? E também uma outra violência, que é a violência contra o homem do campo, por exemplo, que a gente está vendo se acirrar cada dia mais contra os movimentos sociais, sabe? Assim, tipo, a criminalização, na verdade, né? A gente, ao invés da gente descriminalizar certas coisas na sociedade que são importantes para o desenvolvimento das pessoas, não, a gente, pelo contrário, a gente criminaliza, existe um movimento contrário de criminalização de certos movimentos sociais que são benéficos para a sociedade. Tipo, Carlos, muito bom, muito interessante. E, assim, aqui, a gente vai falando, cara, vai surgindo os Deixa eu, temas e você não consegue parar de é, falar. deixa eu Então, só por responder o exemplo, essa Dino aqui. questão, aí já é um outro fator que acho que a gente não, você foi muito feliz em tocar. Veja, e as pessoas que vivem na zona rural? Como Sim, vivem? Porque há um alto índice de violência, cara, né, de grandes latifundiários que querem abafar as pessoas. Eles saem comprando tudo, atropelando tudo, e, diferentemente, né, da zona urbana, que tem uma outra estruturação, as pessoas ficam muito vulneráveis. sim. Porque quem é que manda no campo? Quem é que tem seguranças armados? Quem é que encurrala as pessoas mais simples? Então, veja, a gente que mora na zona urbana, com todas as dificuldades, você ainda tem para onde correr. E o homem do campo, como é que ele fica nessa situação? Quando ele se sente agredido, quando ele se sente ameaçado, né? É uma questão que precisa ser tratado, né? Precisa ser tratada de forma mais séria, né? Um programa mesmo de governo que eu acho que é uma coisa que eu acho que nunca entrou, cara, nos parâmetros aí do governo, de nenhuma esfera de governo para tratar. Você percebe que o Estado ele é muito bem estruturado na atuação na zona urbana. No campo é muito frágil, muito fraco. Só vou dar voz aqui pro Dino, que ele fez uma pergunta. Só um minutinho, Dino, antes disso, eu acho que eu lembrei que eu tinha que falar, que era sobre. Ah, lembrei. Quando a gente fala em segurança pública, que acho que é só um comentário do Laerte, já te dou a palavra, Laerte, só um minutinho. A gente fala em segurança pública, e a gente fala das forças policiais que o Genício já citou, e o Laerte também já citou. E aí, por exemplo, a gente vê as cidades que estão se movimentando, por exemplo, nessa questão de monitoramento, né, monitoramento ostensivo da cidade, por questões de segurança pública. Na verdade, isso tem uma lógica por trás que é interessante, que é a lógica em que a população ou o crime ele não acontece ou ele deixa de acontecer se for instaurado uma política, uma sensação de medo nas pessoas. E não o contrário, assim. Por isso, as corporações, né, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, geralmente elas dão essa impressão, né, no trato com as situações, de que você está sendo vigiado, você está sendo monitorado, você precisa tomar cuidado com o que você faz. É uma política de segurança pelo medo, né? Então é sempre através do medo de ser punido de alguma forma que você precisa, que está estabelecida a lógica da segurança. E a gente tem as iniciativas privadas que são desenvolvidas a partir daí. Mesmo quando a gente fala assim, olha, a cidade está sendo monitorada, né, por trocentas câmeras em cada esquina, ela estabelece essa lógica também. Eu vou dar a voz para o Laerte, se o Laerte quiser comentar sobre o ProERD. O ProERD, para quem não sabe, é um programa educacional de combate ao consumo de drogas. E ele é feito com 3 pilares: a família, né, a sociedade e a polícia militar. É um programa educacional que pode entrar dentro do currículo escolar, né, de um programa de esclarecimento à população, ou pelo menos de educação da base,
para que as crianças, os adolescentes façam escolhas melhores, vamos dizer assim. Né? Então, tipo, entre a droga e o tráfico de drogas, façam escolhas diferentes. É um programa de educação, mas que tem como base os 3 pilares, a família, o jovem e a polícia militar junto disso daí, tá? Só para quem não conhece. Laerte, você quer comentar sobre isso? Depois eu pego a Luciana aqui. Olha, essa questão da segurança, né, e o seu oposto à insegurança, né, a violência, isso é como você introduziu, Carlos, é uma questão, assim, sistêmica, né, e cuja solução, né, tem que ser tratada com essa visão, né, que se trata de uma questão endêmica, sistêmica. Então, não dá para a gente enfrentar o problema da violência, da insegurança, né, sem colocar, né, todo um aparato aí para enfrentar a problemática. Então, assim, a polícia é importante, né, a polícia militar, a polícia civil, a inteligência da polícia, você ter, como o Genilson falou muito bem, você ter equipamentos, né, então, entra aí a questão, como eu falei, das políticas públicas, né, sociais, a educação, né, sem dúvida nenhuma, é um elemento, assim, extremamente importante. Então, assim, eu acho que um programa dessa natureza, ele tem a sua importância, tem a sua relevância. Agora, e deve ser implantado, sem dúvida nenhuma. Agora, se a gente se limitar, né, a enfrentar a problemática das drogas, né, e da violência apenas, né, com iniciativas dessa natureza, a gente não resolve a problemática, né? Então, sem resolver a questão, por exemplo, dessa desigualdade gritante que se tem no Brasil, né, que a gente vem desde a Constituição de 88, né, então, desde 89, que a gente vinha, por força da Constituição brasileira, que, né, ela tem, inclusive, o nome popular de Constituição Cidadã, né, por qual razão? Porque ela incorporou a questão dos direitos humanos, né? Então, os direitos econômicos, falamos sobre isso um dia desse aqui, os direitos econômicos, né, os direitos sociais, os direitos culturais, ambientais. Então, ela né, em que pese as críticas que se possam fazer, ela é considerada uma Constituição bastante avançada desse ponto de vista, né? O problema é que a elite brasileira, né, ela parte do princípio, né, isso apareceu muito no debate aí dos últimos 4, 5 anos, né, a argumentação que essa Constituição Cidadã não cabe no PIB brasileiro. Ora, do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que a gente não, quer dizer, eles estão falando, né, que não aceitam, né, uma melhoria no que diz respeito a essa questão das desigualdades e dos direitos humanos no Brasil, né? Então, a educação é um elemento, como diria, né, o Paulo Freire, né, a educação né, ela não muda o mundo, mas muda as pessoas que mudam o mundo, né? Então, assim, a educação é um elemento importante, mas ela precisa, né, estar combinada com outras ações, né, e essa questão, né, do trabalho, né, do trabalho digno, da distribuição, uma distribuição melhor da renda, né, que no Brasil é outra violência. No Brasil a gente tem as 5 famílias, né, que concentram uma renda e uma riqueza que equivale àquela dos 50% mais pobres, né? Então, assim, é uma perversidade, uma violência fora do comum, né? E aí, quando você leva isso para as periferias, né, o que acontece? Né? Você pega aí o caso do Rio de Janeiro, e mesmo São Paulo, né? O que acaba acontecendo é que você junta esse grau de desigualdade com a ausência do Estado, né? Aí é um campo aberto para a cooptação, né, de crianças, de adolescentes, de jovens, né, pelo crime organizado. O crime organizado se beneficia
dessa desorganização aí da sociedade e desse desrespeito, né, em relação à questão dos direitos humanos no Brasil, que essa galera interpreta, inclusive, quer dizer, isso foi, no Brasil, né, isso foi difundido, que direito humano é direito de bandido, isso aí foi de propósito, né, a maneira como se tentou difundir essa questão dos direitos humanos trazidos, né, pela Constituição de 88, né, sobretudo na década de 90, que coincide, né, com o auge do neoliberalismo no Brasil, desde o Collor, passando pelo FHC, né, então, naquele momento ali, se difunde a questão dos direitos humanos no Brasil como se fosse, né, direito de bandidos, né? Então, criou-se uma mentalidade, né, um imaginário coletivo aí no Brasil dessa natureza, mas a questão é, quando a gente fala de direitos humanos, né, nós estamos falando de direitos econômicos, aí tem a questão da propriedade, né, tem direitos sociais, então o trabalho, a seguridade, né, a educação, a saúde, tem os direitos culturais, que nós discutimos aqui na semana passada, tem a questão do meio ambiente, né? Então, assim, não é um equívoco você achar que direito humano é direito de bandido, né? E mesmo a população carcerária, tem uma galera aí que fala, por exemplo, do auxílio, né? Que às vezes você tem lá uma pessoa presa, né, e a companheira recebe o auxílio, só recebe quem contribuiu. Né? Então, assim, a pessoa contribuiu, é um direito. Então, a família tem um direito de receber. Né? Então, assim, são os equívocos da questão dos direitos, né, do tratamento à questão dos direitos humanos do Brasil, que a educação ajuda, né? Mas ela, por si, não vai resolver se não tiver uma combinação aí de outras políticas, inclusive locais, como eu dizia, né? Então, assim, a prefeitura, ela tem um papel importante, também a cumprir, né, no que diz respeito a essa, né, eu dizia um tempo desse aí, né? Então, assim, uma das maneiras de você enfrentar o problema da violência num bairro é cultura, né? Então, assim, é cultura, é esporte, lazer, né? Então, assim, isso combinado com uma inteligência da polícia, né? Com acompanhamento, com equipamentos, né? Agora, tem que fazer uma combinação aí, senão não funciona, né? A gente gasta os recursos e de efetivo tem-se muito pouco, né? E o crime organizado vai tomando conta e se espalhando, porque, assim, né, a questão do crime organizado qual é? Ele leva dinheiro, né, ele leva poder, não é isso? Quem se envolve com o crime tem uma relação de poder aí, você vai viver pouco, né, mas a sua vida vai ser cheia de significados, né? Ô, Carlos, vamos lá para as nossas... assim, a gente não tem jeito, os temas vão surgindo. Ó, você vê, o Laerte foi tocar num assunto aí que é uma coisa que eu sempre falo, cara, que é a questão do auxílio-reclusão. A gente teve uma chuva, Laerte, dessas informações totalmente distorcidas, mentirosas. Total. Olha como o fator educação está ligado a tudo. Gente, não tem jeito, é a base, é o princípio, né? Porque nós não temos o hábito de ler, de se aprofundar nas coisas, né? Muitas vezes a gente pega a coisa crua e não dá para digerir, né? Se a gente tivesse ainda mais agora que a gente está nesse combate aí às fake news, né? Cada vez mais temos que ficar atento para ler as coisas. Lá estou com um assunto aí, assim, que um tema importantíssimo. O auxílio-reclusão existe? Sim, ele existe. Para quem? Para todos? Não, mentira. Mas um tempo atrás aí, não faz muito tempo, né? Uma coisa recente. A gente teve uma chuva de informações de que determinados governos, determinadas linhas de pensamento criavam e davam... Olha como até a fala já é preconceituosa, né? Dava dinheiro para vagabundo, para preso, isso aí é a linguajada das pessoas, assim, que a gente tem esse ódio muito fincado nas pessoas, né? De ver as pessoas do sistema carcerário.
e achar que ali, que ninguém presta, que ninguém vale nada. São seres humanos que nem a gente, merecem toda a proteção da lei, né? Merecem o tratamento humano como a gente merece. Cada ser humano paga por seus erros, mas não vem ao caso que a gente achar que somos melhor que ninguém. Então, veja, o auxílio reclusão, ele é um direito adquirido pela família de pessoas presas que tem pelo menos 2 anos de contribuição. No mínimo, é um período de carência, cara. Você tem que ter, no mínimo, 24 meses de contribuição para a Previdência Social, para que a família, principalmente com filhos menores, possa usufruir desse direito, que está hoje a média de R$ 1.057. É um pouquinho, é um salário mínimo, né? Passa aí alguns reais, pouquinho, né? Enfim, é um salário mínimo. Então, veja, para alguém que está contribuindo com a Previdência, para alguém que está na ativa, veja, olha a diferença de você dizer que um país que tem a terceira maior, né, população carcerária, aí todo mundo vai ter auxílio reclusão. Quer dizer, é um absurdo, cara. E isso ficou por muito tempo aí, né? Em grupos, né? Em redes, sendo divulgado de forma totalmente errada, né? Exato. Bom, mas acho que vale a pena, hein, Genilson? A gente abrir um tema aí sobre encarceramento em massa. Eu acho que já vou até colocar aqui na nossa pauta que Ó, acho que vai rolar. É uma sugestão que eu faço. Eu ia falar algumas coisas, mas acho que é interessante a gente deixar para falar, porque a gente pega todo o tema, né, já bem ligado mesmo, pertinente, para a gente explanar bastante, para que as pessoas compreendam mesmo. Beleza. Deixa eu só finalizar aqui os comentários da galera. E a gente já vai para as considerações finais bem rapidinho. A Luciana, a Maria e o Luiz aqui engataram numa conversa aí que tá muito boa, na verdade, hein? Daqui a pouco podia estar aqui junto com a gente falando tudo isso aí, hein, gente? Não é por nada, não. A Maria tá falando sobre o comentário da Lu, falou que aqui as pessoas enxergam, na verdade, que uma rua asfaltada foi o vereador que fez. Que qualquer benefício que o Estado dá, na verdade, tem uma pessoalidade ali envolvida, né? E aí já vou aproveitar aqui, Luciano, para fazer um merchan do pessoal, que o nosso plano de governo, na verdade, prevê muita participação da população na gestão. A gente não tem essa ideia aqui de que a gente, ou quem for o nosso candidato a prefeito, ou quem for o nosso eleito como prefeito ou vereador vai operar sozinho, tirando as coisas da cabeça dele, porque não vai funcionar assim. Pelo contrário, e se não tiver a participação popular, tá errado. Tá tudo errado aí nessa questão, tá? A Maria concorda ali e fala da educação. O Luiz fala essa ideia é muito perigosa, essa ideia de que um caudilho vai salvar a população, vai vir com a sua bandeira e seu cavalo e vai salvar a população de todos os problemas. É complicada essa ideia, né? Acho que a gente já tem história para aprender com esse problema, aprender com esse erro, né? Na verdade, Portugal, já com o sebastianismo, já tinha nos dado essa dica, sabe? Assim, cuidado com o sebastianismo, que o sebastianismo tem esse problema aí. Então, a gente podia ter aprendido com isso, mas não, a gente quis experimentar isso aí por um tempo e estamos até agora aí com esse problema na mão para resolver, né? Que mais aqui? A Luciana dá um relato aqui sobre o Proerd, que ela fala que as crianças ficam bastante orgulhosas, ficam bem entusiasmadas, tem uma outra visão da polícia, quando a polícia se aproxima da comunidade de uma maneira diferente. Eu acho que é uma política, né, dentro da corporação que deve ser muito valorizada. É criar uma política dentro da corporação e que mostre a polícia de uma maneira diferente do que a gente vê por aí, né? Assim, a polícia também não pode negar que hoje a visão que se tem da polícia como um agente de segurança pública não é das melhores, por conta de N questões aí, né? E acho que esse tipo de aproximação da polícia com a sociedade civil, principalmente com as crianças, jovens e adolescentes, eu acho bem válido também. O Luiz faz uma referência a Paulo Freire, essa frase é maravilhosa mesmo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e a gente tem que tomar sempre cuidado para que a gente não se torne opressor quando a gente
consegue alguma coisinha ali, né? Tipo, um comentário que me lembrou sobre isso, que na verdade o Laerte fez, que é rapidão, para a gente encerrar, já vai ser minha fala de encerramento, que é essa tara que o brasileiro tem com a propriedade privada, né? Que assim, tipo, o super proteção da propriedade privada. Então, assim, a gente coloca a propriedade privada acima de tudo, né? E aí, eu estou colocando a propriedade privada não em relação ao patrimônio público e o convívio entre sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade como um todo. Não é que não estou falando de reforma, não estou falando que tem que invadir sua casa e eu tomar teu quarto, né? Tem que deixar bem claro que nem o Boulos geralmente faz, porque senão as pessoas vão achar que eu quero que invada o quarto das pessoas, a casa das pessoas, o apartamento aqui, sabe, no Portal dos IPs com 2 quartinhos. Vamos dividir o quartinho ali com 2. Não é isso que eu estou falando. Essa super proteção com a propriedade privada causa na sociedade, principalmente na classe média, essa sensação de medo o tempo todo, de que ela vai ser roubada, de que ela vai ser extorquida e que ela precisa de alguma coisa que precisa produzir, proteger de alguma forma. E a gente sabe que não é a polícia que vai proteger a classe média do cara que rouba o botijão de gás para levar para casa o botijão de gás, porque não tem dinheiro para comprar gás, ou que rouba a casa para pegar um computador, que muitas vezes pode ser para o filho, ou para o sobrinho, para a criança que precisa estudar, ou sei lá. A gente tem que parar para pensar sobre o que é essa supervalorização da propriedade privada, e talvez um outro tema também. A Maria fala, bom, que esclarecimento importante do Genilson, as muitas fake news em relação ao auxílio reclusão, que realmente foi uma coisa aí que estava no mesmo nível da mamadeira de piroca aí, naquela época do coisa, né? Foi bem tenso aí para a gente ter que engolir esse tipo de desinformação, né? Bom, Laerte, últimas considerações, rapidinho? Olha, para encerrar, eu diria o seguinte: eu sou do tipo que acredito muito nas saídas coletivas, né? Isso envolve, do ponto de vista da segurança, o que tem dado certo é a questão comunitária, né? Então, a polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? É aquela que tem uma convivência, né, com a comunidade, com as pessoas, tem um relacionamento de proximidade, né, e não, como você disse aí, Carlos, uma relação de medo, né? A gente não tem que ter medo da polícia. A polícia é um instrumento de proteção do cidadão. E é preciso separar também, né? A gente tem uma discussão no Brasil, inclusive essa semana, né, tem todo um debate aí, uma queimação do funcionarismo público, né, como se, e a polícia, né, faz parte desse rol aí do funcionarismo público, como se funcionário público nenhum trabalhasse, nenhum prestasse, fosse todo mundo, quer dizer, precisa também fazer uma reflexão sobre isso. Eu, por exemplo, sou funcionário público há muitos anos, né, já trabalhei no setor privado, mas trabalho há muito tempo, né, trabalho no setor público há muito tempo. Vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalho, hein? É assim, é todo dia, de manhã à noite, final de semana, preparando minhas aulas, preparando meus materiais, e assim, né, aqui, no nosso bate-papo aqui, tem bastante gente na mesma pegada, né? Então, assim, a gente trabalha muito no sentido de tentar, né, melhorar a vida das pessoas. Então eu acredito muito nessas, né, saídas assim coletivas. Esse debate ele é muito, né, complexo, né, é um assunto complexo, a gente não conseguiria esgotar logicamente em 1h e 15, né, mas acho que a gente deu aqui uma contribuição importante para o debate. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez e vamos nos preparando aí para os próximos. Continuo à disposição aqui de vocês. Genilson, últimas considerações? Eu gostaria de agradecer a todos, a bancada e as pessoas que estão acompanhando a gente, né?
e que na próxima teremos mais temas relevantes para a sociedade e contamos sempre com o acompanhamento e com os questionamentos das pessoas que nos acompanham. Obrigado, Genilson, mais uma vez. Obrigado, Laerte. Vou finalizar aqui. Bom, toda quinta-feira, então, a gente está aqui de novo. Ó, já até colocar. Agora tem um negocinho passando aí na tela de vocês, não tem? Bem legal, né? Venha debater conosco toda quinta-feira, às 20 horas. O tema da próxima semana será o meio ambiente. Então... Muito bom. Eu iria propor isso agora, que a gente tivesse uma discussão aqui sobre responsabilidade socioambiental, né? Que é um dos problemas aí, não só da cidade do Brasil, mas do mundo inteiro. Né? Exato. Acho que é um tema que finaliza um grande ciclo, tá? Esse tema de meio ambiente, para a gente aqui dentro do nosso planejamento, de debates. Ele é um tema que finaliza um grande ciclo de debates, que se todo mundo for acompanhando aqui na nossa página vai ver que a gente começou com a questão econômica, depois passamos para a educação, enfim, fomos debatendo cada semana um tema importante e relevante, mas agora a gente encerra com o meio ambiente esse grande ciclo. Isso não quer dizer que a gente não vá continuar os nossos debates, vamos continuar, talvez de 15 em 15 dias, não mais semanal, mas vamos aprofundando esses temas cada vez mais, ou falando sobre outros temas relevantes que aparecerem ao longo do caminho. Então, continue aqui com a gente, toda quinta-feira, venha participar mesmo, convide os amigos, vamos furar essa bolha, Luciana, vamos furar essa bolha, a bolha precisa ser furada, e conto com vocês na próxima quinta, um abraço aí, e boa semana para todo mundo. Obrigado, Laerte, obrigado, Genilson, e obrigado a todos que participaram, Luiz, Luciana, Dino, Maria, e quem mais apareceu ficou quietinho. Tchau.